E aí, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à terceira aula da nossa semana Criadores de Roteiro. Hoje nós vamos... Deixa eu só abrir o meu roteiro aqui. Numa aula de roteiro, num curso de roteiro, temos roteiro para tudo e para todo mundo. Então, deixa eu só abrir aqui o meu roteiro, porque a aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de criação de um roteiro. Na aula 1 nós falamos sobre de onde pode vir uma ideia, como uma ideia pode surgir. A gente entendeu a importância dos insights e de estarmos atentos a todas as circunstâncias à nossa volta. Quem esteve presente lá, a aula foi muito boa, apesar dos contratempos. Na aula de ontem a gente viu sobre o que um roteirista precisa conhecer e nós entendemos que ele é muito importante, claro, conhecer a técnica para escrever o roteiro, mas que a sensibilidade também é fundamental para que o roteiro crie, para que a história que você está desenvolvendo crie conexão com o público. Então, parte da sensibilidade do roteirista ali, que está escrevendo a história, que está criando, a parte da sensibilidade do criador, criar essa conexão, a história ter conexão. A gente viu que a história da Eleanor Dirty Dancing criou conexão, ela teve conexão com ela mesma e criou uma conexão com o público. Na aula 2, na aula de ontem, Pretty Woman também foi um filme que criou conexão, e vocês vão ver que o de hoje também é um filme onde os personagens criam conexões. Então, vamos lá, vamos partir para nossa aula aqui. O pessoal tá chegando, esperando só um pouquinho, dando aquela assim, enrolada básica para o pessoal ir chegando na aula. Como é que vocês estão? Me diz aí nos comentários como é que vocês estão, se o conteúdo está sendo bom para vocês, se está sendo bom conhecer criadores de conteúdo, outros criadores de conteúdo, criadores de roteiro, se está sendo bom para vocês conhecer outros criadores que tiveram histórias semelhantes, como a gente aprendeu que a Eleanor era uma roteirista iniciante e teve seu roteiro rejeitado mais de 40 vezes, como o nosso roteirista de ontem também, que usou as próprias experiências para contar a sua história e teve que fazer muitas adaptações, teve que ser flexível para fazer as alterações necessárias para que a Disney pudesse de fato produzir o filme. E no estudo de caso de hoje você também vai ver que por trás dos bastidores também não foi nada fácil para esse roteirista de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá, nossa aula de hoje, aula 3. Qual é o processo de criação de um roteiro? Por onde a gente começa? E aí, a gente vai começar simples, né, gente? A gente começa por um insight. A gente precisa ter um insight de alguma coisa. A gente percebeu isso nos estudos de caso da aula 1 e da aula 2. A Eleanor teve um insight, o Lawton teve um insight. A gente vai ver que no estudo de caso de hoje foi a mesma coisa. O roteirista teve um insight e começou a desenvolver uma história. Então, para início de tudo, para início de qualquer coisa, para dar aquele pontapé inicial, o que você precisa é ter um insight da história, a ideia. E para que isso aconteça, você precisa estar sensível, você precisa ter a sensibilidade de comunicação, de estar atento às coisas que acontecem, conversar muito com outras pessoas, ter a paciência, porque às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir, né? A gente quer sempre falar, mas nós não estamos muito dispostos, às vezes, a ouvir as pessoas. E muito desse conhecimento, muito desses insights que podem surgir para a gente como roteirista é ouvindo outras pessoas. A gente viu que o Lawton, ele sentava na cafeteria, passava a noite ouvindo a história daquelas mulheres, até que uma das histórias deu um insight de Pretty Woman. Então você ouvir as pessoas, você tomar
como eu não sou mineira, mas estou aqui em terras mineiras, de como todo bom mineiro diz aqui, os mineiros que eu conheço, nada como sentar para tomar um café, comer um pão de queijo e dar aquela proseada para você conhecer a outra pessoa, conhecer a história da outra pessoa e às vezes aquela história, aquela conversa, aquele bate-papo, tanto num café na tarde como numa mesa de bar, qualquer lugar é hora, qualquer espaço é espaço para você ter um insight para começar uma boa história. Então esteja sempre atento porque insights podem surgir a qualquer momento e não deixe o insight passar achando que você vai lembrar daquela ideia depois. Não, teve um insight, para tudo que você estiver fazendo e escreve aquele insight que você teve. Combinado? Vamos lá! Mais o segundo ponto aqui do nosso processo de criação de um roteiro. Criar uma história livre de regras. Apenas crie. É isso, gente. Teve uma ideia? Vai embora. Vai embora, deixa a mente livre, deixa a mente vagar livremente com a caneta na mão, o computador, vai vagando, vai escrevendo, esquece as regras, esquece a técnica, esquece até a coerência, só vai escrevendo, vai liberando as informações. Tudo que vier à mente vai liberando, vai escrevendo, vai contando do jeito que vem. Não limite, sabe? Não coloque dentro de uma caixinha. Não ache antecipadamente que aquilo não vai dar certo. Nossa, eu acho que eu vou fazer assim, mas eu acho que assim não dá certo. E aí você já bloqueia uma ideia. E às vezes aquela ideia, ela realmente pode não ser boa naquele momento. Mas uma ideia boa pode surgir daquela ideia que não foi tão boa assim. Então não bloqueie nada, deixa a mente fluir, vai escrevendo, mesmo que você ache que está escrevendo abobrinha, mesmo que você ache que não tem coerência, mesmo que você ache, nossa, estou viajando demais, fazer um filme desse aqui vai custar 100 milhões de dólares, não tem importância. Na hora que a gente está criando, na hora que a gente está escrevendo, que está fluindo o pensamento, que a ideia está fluindo, deixa fluir livremente, escreve tudo que te vem à mente, as ideias mais absurdas, as conversas mais absurdas, escreve tudo, anota tudo. Deixa a história chegar até ao fim, porque depois que você tiver aquele material pronto, mesmo que você tenha lá 10, 15, 20, 30 páginas escritas, é muito melhor você, uma coisa que eu aprendi com a experiência, é muito melhor você ter muito material exageradamente, e depois você ir limpando, você ir podando, você ir cortando, não, isso aqui não dá, isso aqui também não dá, isso daqui tira, isso aqui foi longe demais, e você ir podando ele, do que você se limitar em contar a história e depois não ter material suficiente para trabalhar. Por isso que eu sempre falo isso, crie livre de regras, por mais absurdo que seja o que você está escrevendo. É muito mais fácil você ter muito material e depois você ir cortando aquilo que é extra, do que você se limitar, do que você começar a criar regras e se limitar na escrita e depois ficar faltando pontos, ou ficar faltando coisas, ou ficar faltando informações. Então, teve um insight, deixa o insight fluir, e aí você já está na metade da história, e aí teve uma ideia que pode ser importante lá no começo, continua, escreve tudo que tiver à mente, deixa fluir naturalmente, tendo coerência ou não, sendo absurdo ou não, deixa fluir. Terceiro ponto, trabalhe nos personagens. Gente, isso é muito importante. É muito importante trabalhar nos personagens, porque existem três pontos que podem gerar muita conexão com o público. O personagem é uma delas. A primeira é o personagem. O seu personagem pode criar conexão com o público quando o público se identifica com ele. A sua história pode criar conexão com o público a partir de um acontecimento. Você traz um acontecimento para a sua história que de alguma forma o seu público já viveu algo parecido. Isso gera conexão. E a terceira forma de você gerar conexão é através de lugares. Você contar a história
e você ter um lugar específico, uma cidade na sua história, ou uma casa na sua história, sei lá, um museu, alguma coisa, algum lugar marcante na sua história que o seu público conheça. Isso também gera conexão. Então a conexão com o público pode ser gerado por lugares, pode ser gerado por personagens e pode ser gerado por circunstâncias. E a única não, né? A que a gente, das três, a que a gente mais pode trabalhar, pode passar mais tempo trabalhando é na construção dos personagens. Às vezes a gente pode achar que construir um personagem é só dar um nome, uma idade e um tipo de roupa e uma aparência física. Ah, minha personagem tem cabelo cacheado comprido e usa óculos. Criar personagem não é só isso. A gente tem 3 camadas para criar um personagem. A gente cria um personagem em todos os detalhes, nas características físicas, que é essa aqui, igual vocês estão me vendo, essas são as minhas características físicas. A segunda camada de criação de personagem é quando a gente cria a camada do psicológico / emocional, como esse personagem é psicologicamente, como são as ações e as reações dele, como ele age e reage diante de cada uma das circunstâncias da história dele. E a terceira camada, que é muito importante também, é a camada social. Qual é o ambiente que esse personagem vive? Qual é o histórico familiar? Qual é o backstory dele? Qual é o backstory dele desde lá de trás, desde a origem, desde onde ele veio, desde onde ele nasceu, até aquele ponto que ele chegou ali naquele momento em que você está fazendo o recorte do filme. Então isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Não é fácil. Então você criar, quanto mais informações você tiver, quanto mais detalhes você tiver, quanto mais cuidado e mais detalhes você acrescentar na criação do seu personagem, mais humano o seu personagem vai ficando e mais conexão com o público ele pode criar por causa da humanidade dele. Quando você cria um personagem, por mais fictício que ele seja, você está criando um ser humano. Você está criando um ser humano fictício. E todo ser humano como nós, os seres humanos reais, nós estamos dotados de características físicas, características psicológicas e emocionais, características espirituais, características sociais e nossas crenças, nossos valores, nossos princípios que cada um carrega dentro de si. E isso constrói quem a gente é, isso constrói quem eu sou, isso constrói quem vocês são. Então a gente precisa pensar que na hora de construir um personagem é o mesmo caminho. A gente precisa construir esse personagem em todas as camadas que ele possa ter, porque quanto mais completo e complexo ele for, mais fácil fica a conexão com o público. Ele não é uma pessoa qualquer com uma fala decorada, mas ele tem uma personalidade. Ele tem uma personalidade definida, uma personalidade estruturada, um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de se comportar. Então, trabalhe muito nos seus personagens. Nosso próximo ponto do processo de criação, monte uma escaleta. A escaleta já é, se eu não me engano, tenho até uma pergunta aqui no final da aula que foi feita no nosso Instagram, que é sobre escaleta, e a gente já está falando sobre escaleta aqui. Escaleta é quando você pega ali a sua história está finalizada, você escreveu a sua história, você fez o ponto 2, criou a história livre de regras, depois você veio podando ela, sabe como você tem uma árvore frondosa demais com muita coisa e você vai lá, poda a árvore e aquela poda é saudável para a própria árvore? Então, é a mesma coisa. Você vai pegar todo aquele texto e você vai podar aquele texto para construir o argumento. O argumento é a sua história contada de forma narrativa, com início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ato 1, 2 e 3 ali contada de forma narrativa, de forma discursiva. E a escaleta é o próximo passo. A escaleta é justamente quando você pega esse argumento e você vai começar a dividir em cenas. Você pega lá, você vai lendo e vai dividindo. Essa daqui é a cena 1, essa é a cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. E ali é na escaleta que o seu roteiro começa a nascer.
na escaleta, começa a nascer o roteiro, o seu roteiro, a sua história começa a ficar com cara de roteiro. Então, montar a escaleta toda da sua história é muito importante. E por último aqui, não menos importante, muito pelo contrário, fundamental a construção dos diálogos. Construir os diálogos da sua história é a última coisa que a gente faz, tá? Pelo menos é assim que eu trabalho nas minhas mentorias, nos meus desenvolvimentos de roteiro e nas minhas mentorias, nos meus alunos. Eu falo sempre isso, deixa o diálogo por último, porque você precisa ter a história muito bem definida, você precisa ter principalmente os personagens muito bem criados, muito bem definidos, para a gente entender como que aquele personagem fala. E aí eu não tô falando só de sotaque, ou de trejeito, ou de tom de voz. Não, eu tô falando um diálogo, o bom diálogo, ele é construído a partir do momento em que a gente entende a personalidade dos personagens. Então, quando a personalidade, né, igual a gente falou aqui no ponto 3, sobre trabalhar os personagens. Quando a personalidade do personagem está bem construída, está bem definida, ele mesmo entrega pra gente uma maneira de falar. Ele mesmo entrega pra gente um jeito de falar. Tem um roteiro aqui que eu estou desenvolvendo aqui, um roteiro de longa-metragem, que inclusive está em fase de captação de recursos. E eu estava trabalhando nele e em parceria, né, com um amigo meu que teve a ideia. Então a ideia é dele e ele me deu a ideia e eu fui desenvolvendo o roteiro. E uma das coisas ali, eu já estava desenvolvendo o roteiro e eu falei com ele assim, Karen, olha só, você precisa me dar mais descrição desse personagem, uma descrição mais específica de cada personagem. Você só me deu os nomes deles. E aí eu passei um questionário para ele responder, um dever de casa. Toma aqui esse questionário, responde esse questionário aqui sobre o seu personagem, que as respostas desse questionário vai me ajudar muito a entender mais a fundo quem é esse personagem. E aí fez isso, ele respondeu. E aí quando eu peguei aquele questionário respondido, eu fui ali lendo as respostas que ele me deu sobre quem era de fato o personagem. Aquele questionário começou a me dar, e eu comecei a perceber, agora eu tô entendendo como esse personagem fala, agora eu tô entendendo como esse personagem raciocina. E aí eu consegui, enfim, passar para a parte dos diálogos. O roteiro já estava quase finalizando o primeiro tratamento, mas eu ainda não tinha escrito os diálogos, porque no meu método, na forma que eu escrevo, os diálogos ficam por último. Eu monto tudo, eu construo tudo e por último eu escrevo os diálogos, que é para eu ter certeza que eu já domino os personagens o máximo que eu posso para construir diálogos únicos, diálogos coerentes, diálogos que tenham a ver com o personagem. Então, diálogo é a última parte. Depois de estar quase tudo pronto, já está a escaleta, já está até semi-formatado, porque ainda não tem diálogos, então já está semi-formatado o roteiro e eu vou lá e começo, já entendi quem são esses personagens e aí eu começo a criar os diálogos. Então eu sempre costumo falar que os diálogos, eles são a última coisa, pelo menos no meu método, né, na forma como eu escrevo, os diálogos, eles são a última coisa do processo de criação. Então é isso, gente. O processo de criação de um roteiro, ele vai passar principalmente, tá? Existem muitos outros detalhes, é claro que existem muitos outros detalhes, mas eu acho que esses 5 pontos, eles são os fundamentais. Cada ponto desse vai gerar diversas outras atividades, mas como a gente não tem aqui a noite toda dentro dessa aula, eu tô aqui gravando, eu tô aqui com vocês, eu tô aqui dando essa aula com vocês. E a minha equipe está aí no bate-papo respondendo todas as dúvidas, comentando com vocês. Essa foi a forma que a gente encontrou de dar total atenção a vocês aqui nessa aula. Então o processo de criação é esse. Vocês vão colocando as suas perguntas aí que a gente está respondendo. Tenho certeza que as respostas estão aparecendo aí para vocês. Então é isso, você precisa de um insight, um bom insight, você precisa daquele estalo de uma boa história para contar
E aí é isso, teve um insight, teve a ideia, cria uma história livre de regras, desenvolva tudo que te vem à mente, não importa se é absurdo, não importa se é incoerente, o céu é o limite, simplesmente escreva, vai jogando todas as suas ideias no papel. Depois trabalhe nos personagens, construa a fundo cada detalhe da vida do personagem, tanto físico, quanto psicológico, quanto social. Monte a escaleta, que é depois que é o primeiro passo do roteiro, né? O primeiro passo ali do primeiro tratamento do roteiro é essa escaleta, que é escaleta, esqueleto, qualquer semelhança não é coincidência. E por último, quando você já tiver com o seu roteiro semi-pronto, é que você vai começar a construir os diálogos. O processo de criação de um roteiro pode ser resumido por aí. Resumido dessa forma, é assim que eu trabalho, essa é a minha forma de trabalhar, é a minha forma de criar, e essa é a forma como eu trabalho na minha mentoria com os meus alunos aqui, ajudando eles a construir as histórias deles. Então vamos lá, vamos passar para o nosso estudo de caso. Mas, gente, essa semana dos criadores de roteiro tá sendo um reviver da minha adolescência. Como eu falei com vocês lá na primeira aula, eu quis buscar clássicos do cinema, então eu fui ali na lista dos 100 filmes, dos 100 clássicos do cinema do século XX, de acordo com a academia do Oscar, né? Eles fizeram essa lista dos 100 melhores filmes, e eu fui lá selecionar esses filmes, e estamos aí com um clássico dos anos 90. Estudo de casos de hoje, De Volta para o Futuro. Já entendemos como funcionou os bastidores da criação da história de Dirty Dancing, como funcionou os bastidores da criação da história de Pretty Woman, e hoje nós vamos conhecer o criador de Volta para o Futuro, os perrengues que ele passou como criador, os momentos em que pareceu que tudo ia dar errado, enfim, como a gente já sabe, é um filmaço dos anos 90, um clássico do cinema, que virou trilogia. Nós estamos falando aqui só do primeiro, mas a gente sabe aí que De Volta para o Futuro teve o 2 e o 3, virou trilogia de tão maravilhoso e incrível que foi. Então a gente vai entender um pouquinho os bastidores da criação desse roteiro. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, abrir aqui o meu roteiro. Gente, vocês estão gostando da aula? Espero que sim. Tô abrindo aqui o meu roteiro de novo, que fechou na minha tela aqui, na minha tela extra. Vamos lá, vamos entender aqui, vamos conhecer. Opa. Cadê aqui? Vamos lá. Sinopse, gente. Um adolescente de uma pequena cidade da Califórnia é transportado para a década de 1950, quando a experiência do cientista Doc Brown dá errado. Ele viaja no tempo em um carro modificado. Marty conhece a versão jovem dos seus pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele mesmo deixará de existir. Gente, isso é uma premissa e tanto. Isso é um insight e tanto para construir essa história. E a gente vai conhecer um pouquinho a história dos autores e vocês vão entender como esse insight surgiu e por que eu falo sempre, por que eu tô tantas vezes batendo na tecla dessa semana dos criadores de roteiro sobre a importância dos insights e de que a gente precisa prestar atenção e estar sempre sensível à escuta para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Vamos lá. Como surgiu a ideia? Vamos lá. Nome do roteirista, Bob Gale, tá? Como surgiu a ideia? Bob Gale
e o seu amigo Bob Zemeckis, acho que é assim que se fala, eles eram amigos de faculdade. O Bob Gale e o Bob Zemeckis, eles eram amigos de faculdade. Eles estudavam cinema na Califórnia. Sim, eles estão aí com um ponto de vantagem na frente da maioria das pessoas. Eles eram estudantes de cinema, estudavam juntos cinemas na Califórnia. E uma coisa que é muito interessante é que quando você faz faculdade de cinema, eu tinha inclusive essas discussões com uma amiga minha da faculdade. Eu lembro da gente indo e voltando da faculdade junto às vezes. Inclusive a Lê, não sei se ela tá aqui nessa aula, mas a Lê, você foi um anjo, tá? Na minha vida. Você foi a pessoa que você foi o meu insight. Vou ser honesta aqui diante do público que nos assiste. Você foi o meu insight para começar essa jornada aqui de trabalho, de criação, de aulas online, de mentoria online, de compartilhar meu conhecimento. Você foi meu insight, você me incentivou muito a isso, tanto me incentivou na nossa época de faculdade, como até há pouco tempo, essa semana mesmo você estava me ajudando ainda, me dando um suporte, me dando todo o apoio para essa primeira semana aí do nosso Criadores de Roteiro. Então, um beijo para você, Alê, morrendo de saudades suas. E aí o Bob Zemeckis e o Bob Gale, eles eram amigos de faculdade, mas quando você faz faculdade, a maioria dos filmes que você estuda na faculdade são filmes conceituais. São muitos filmes conceituais, muitos filmes cults, muitos diretores e roteiristas conceituais, muita história. E uma coisa que incomodava tanto o Bob Gale quanto o Bob Zemeckis é que eles não queriam saber desses filmes cults. Eles gostavam de filmes populares. Eles estudavam a Nouvelle Vague francesa, a história do cinema italiano, o cinema alemão, a história do cinema. Eles estudavam tudo isso porque tinha que cumprir, né, o cronograma da faculdade, mas eles gostavam mesmo de filmes populares, filmes que enchiam a sala, filmes que carregavam milhares de pessoas para salas de cinema. E eles falavam que eles queriam escrever filmes assim. Então eles estavam na faculdade, mas eles gostavam disso. E a gente vê que deu certo, né? Porque De Volta para o Futuro foi justamente isso. Mas aí o que aconteceu? Eles saíram da faculdade, foram trabalhar, os dois juntos saíram da faculdade. Não saíram da faculdade já dirigindo filme, não saíram da faculdade já trabalhando. Eles não saíram da faculdade sendo roteiristas famosos. Eles saíram da faculdade e foram trabalhar na televisão, nos bastidores da televisão. E enquanto trabalhavam nos bastidores da televisão, os dois se juntavam nos finais de semana para escrever histórias, para criar juntos histórias, escrever roteiros e tentar ali no submundo da criação vender essas histórias para os produtores, procurar agentes de roteiristas para vender essas histórias e conseguir alguma coisa e de fato sair ali dos bastidores da televisão e entrar no mercado cinematográfico, que era o grande sonho dos dois. Então eles faziam isso. E aí, E uma coisa também muito interessante que eu até deixei aqui em negrito para eu não esquecer. Como é importante você abraçar as oportunidades. Às vezes a oportunidade que aparece para você não é a oportunidade que você mais deseja, não é a oportunidade que você mais quer, mas o que acontece? Aquela oportunidade que apareceu para você pode ser a porta aberta para a oportunidade que você realmente quer. Eles nunca quiseram trabalhar na televisão, mas aceitaram a oportunidade. E por trabalhar na televisão, eles conheceram nada mais, nada menos que Steven Spielberg. Só que, contudo, naquela época, o Spielberg ainda não era isso tudo. Ele ainda não era um diretor famoso. Ele também estava começando a carreira. Então a gente tem aqui dois roteiristas no começo de carreira e Steven Spielberg também no começo de carreira. E aí eles tinham um filme chamado 1941, era um filme de guerra. Eles convidaram o Spielberg para dirigir, Spielberg dirigiu.
Então você tinha ali Bob Gale escrevendo o roteiro, você tinha Spielberg dirigindo o filme e adivinha o que aconteceu? O filme flopou, o filme não deu certo, o filme foi um fracasso, o filme não fez sucesso nenhum. Quem diria que Steven Spielberg tem em sua carreira, tem em seu catálogo, tem em seu portfólio, tem em seu currículo filmes fracassados? Foi o que aconteceu com esse filme 1941. E aí eles escreveram o segundo filme, produziram, dirigiram e o filme não deu certo também, o filme não foi pra frente. E aí, mais uma vez, mais uma tentativa, escreveram um terceiro roteiro, começaram a trabalhar, escreveram a história, conseguiram patrocínio, conseguiram os investimentos, produziram o filme e o filme flopou pela terceira vez. Eu sei que Bob Gale e o Bob Zendesky já estavam com 3 fracassos no currículo. 3 filmes, 3 fracassos. Olha só, 3 fracassos que eu falo, gente, é porque eles escreviam querendo que o filme estourasse, mas o filme não estourava. O filme não ficava nem uma semana no cinema porque não tinha público. Então o filme acabava virando só um VHS para as pessoas assistirem em casa. Porque os Estados Unidos produzem 100 vezes mais filme que os brasileiros. Então, foi um primeiro filme que não deu certo, o segundo filme não deu certo, o primeiro filme não superou, não venceu, o segundo também não foi, o terceiro também não foi. Depois de 3 filmes produzidos, 3 filmes fracassos de bilheteria, o Bob Gale, ele resolveu voltar para sua terra natal. Voltou para a cidade natal, voltou lá para onde os pais moravam, passar uma temporada lá para ver se esfriava a cabeça, se tinha algum insight novo. E aí é que tá. A história quase que dá um novo filme. O Bob Gale estava na casa dos... Presta atenção, gente. Presta atenção nesse insight. O Bob Gale estava na casa dos pais, passando uns dias na casa dos pais, e aí ele foi até o porão da casa, e lá no porão da casa, cheio de caixas, cheio de coisas velhas, cheio de coisas antigas, ele achou vários portas-retratos. E aí ele começou a olhar aqueles portas-retratos antigos, e aí ele pegou um porta-retrato que era fotos do pai dele na escola. E aí ele começou a olhar aquelas fotografias do pai dele na escola, e ele percebeu que ele, o próprio Bob Gale, tinha estudado na escola do pai, só que o pai estudou 29 anos antes dele, ou seja, ele e o pai dele tinham estudado na mesma escola. E aí ele ficou olhando aquelas fotografias do pai e ele descobriu que o pai dele tinha sido presidente da sala na época dele, e aí ele começou a pensar olha o insight, gente, ele começou a pensar: será que se eu tivesse estudado com meu pai na época dele, eu seria amigo dele? E aí o Bob teve insight. Esse foi o insight do Bob. Olhar fotografias antigas e pensar se ele seria amigo do pai na época do pai. Quando o Bob tem esse insight, ele volta para Califórnia, volta para Califórnia correndo, chama o Bob, são 2 Bobs, né? Bob Gale e Bob Zendek. Explica, conta esse insight pro Bob Zendek. O Bob se apaixona e aí os dois começam a construir essa história. E se é ótimo, beleza, e se você também conhecesse a sua mãe? E se seu pai e sua mãe fossem amigos de escola? E se? Aí eles começam naquilo que nós falamos aqui no início da aula, sobre você deixar fluir tudo que vier à mente. E eles começam no e se. E se você é amigo do seu pai? E se você conhece a sua mãe? E se isso? E se aquilo? Eles começam numa sequência de e se, e aí a história vai nascendo, a história vai acontecendo, a história vai evoluindo e vai ganhando forma. Tudo nasceu de um porta-retrato antigo. Gente, o insight da Eleonor foi a experiência dela nos bailes clandestinos de Dirty Dance. O insight
do Lawton foi as conversas que ele tinha com as mulheres que trabalhavam na rua, na Hollywood Boulevard. E o insight do Bob foi estar na casa dos pais, assistindo, vendo álbum de fotografias antigo. Para você perceber como insights, gente, podem surgir das maneiras mais insanas, mais absurdas possível. Um insight pode vir de qualquer lugar. E aí esse foi o insight. Um garoto vai parar no ensino médio com o próprio pai. E aí ele vai para a Califórnia com essa ideia. Um garoto que vai parar no ensino médio com o próprio pai. E dali ele começa a desenvolver. E dali nasce a logline, nasce a sinopse, nasce o argumento, e vai nascendo a história, e vai nascendo o roteiro. Como eles já tinham um histórico de produção, né, inclusive já tinham trabalhado com o Spielberg uma vez, mesmo não tendo dado certo, de alguma forma essa história chegou aos ouvidos da Universal naquela época. E aí nos ouvidos da Universal, eles começaram a trabalhar, porque quando eles voltaram, olha só, quando eles voltaram para a Califórnia, quando o Bob voltou para a Califórnia e começou a escrever a história, ao mesmo tempo que eles iam escrevendo a história, eles iam procurando estúdios, procurando investidores. Só que ninguém comprava a ideia. Ainda passaram por isso. Ninguém comprava a ideia deles. Até que essa ideia, até que esse ouvido, como eles já tinham apresentado para muitas pessoas, essa história chegou nos ouvidos da Universal, que pediu para ouvir, que pediu para conhecer essa história. E aí é para a gente perceber, né? Eu fico olhando essas histórias dos criadores e como todo mundo passou por lutas, né? Como todo mundo teve uma vontade de desistir, como o Bob praticamente desistiu quando ele, 3 filmes, um fracasso, ele volta para a cidade natal, começa a trabalhar com publicidade na cidade natal, e aí tem esse insight no porão do pai. E é assim que acontece, gente. É assim que acontece, do dia para a noite. Você vai dormir com 3 filmes fracassados e no dia seguinte você tem ali a premissa de um sucesso de bilheteria. É por isso que a gente não pode desistir no primeiro não. A gente precisa sempre persistir, porque a luz no fim do túnel, ela aparece, ela pode demorar 40 nãos, como foi no caso da Eleanor, ela pode demorar menos, mas a luz no fim do túnel, ela aparece. E aí sim, o filme foi produzido pela Universal. E uma coisa que me chama a atenção nessa história é como eles mantiveram bons relacionamentos. Gente, manter bons relacionamentos. O que você e o roteirista de Volta para o Futuro têm em comum? Todas as aulas eu estou terminando com essa pergunta. Por que conexão? Porque a gente gera conexão. Quando eu vejo que a roteirista de Dirty Dancing recebeu mais de 40 nãos antes de ter o filme produzido, eu me conecto com ela. Eu falei assim, caramba, se ela tentou até assim e conseguiu, eu também posso conseguir. Isso gera conexão. Quando eu sei que o Lawton, de Pretty Woman, ele ficava na rua conversando com as pessoas, simplesmente ouvindo as histórias das pessoas, e aí nasceu o insight de Pretty Woman, eu penso, uau, eu posso fazer isso. Eu posso sentar numa mesa de café ou numa mesa de bar e ficar batendo papo com as pessoas, conhecendo pessoas. Isso gera conexão quando você vê que o roteirista fez algo que você podia fazer também. Isso gera conexão. E De Volta para o Futuro não é diferente. Eu percebo que o Bob Gale, ele mantinha boas relações. Mesmo com filmes fracassados, ele mantinha boas relações. E você manter sempre boas relações deixa portas abertas. Eles não foram até a Universal. A Universal veio até eles. Por quê? Mesmo eles apresentando o projeto para inúmeros investidores e sendo recusado, de uma forma ou de outra, essa história bateu lá na Universal. E a Universal comprou a ideia. E aí a Universal, mesmo tendo
um diretor e um roteirista, né, os dois Bobs, um diretor e um roteirista, mesmo a Universal vendo que era um filme escrito por um roteirista e um diretor que já tinham fracassado 3 vezes, a Universal gostou tanto da história que correu o risco assim mesmo e criou e desenvolveu e produziu De Volta para o Futuro. E o sucesso foi tão grande que virou trilogia, né? Temos o De Volta para o Futuro 1, o 2 e o 3. Mas isso é importante, manter as portas abertas, gerar conexão. O que nós estamos fazendo aqui nessa semana dos criadores de roteiro? Gerando conexão. Lá no nosso grupo no Telegram, nós estamos gerando conexão. Aqui nós estamos gerando conexão, nós estamos conhecendo pessoas aqui, conversando no bate-papo, vocês conversam, vocês trocam informações, vocês trocam experiências, trocam ideias. Isso é gerar conexão. Já pensou se futuramente aí 2 de vocês aqui na nossa comunidade têm um insight e começam a desenvolver um filme juntos? Isso é muito importante, você manter as portas abertas. Não brigue com pessoas ou não feche a porta só porque uma produtora disse não. Às vezes uma produtora, e aí, mais uma vez, gente, spoiler da aula de amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar sobre o que fazer depois de um roteiro pronto. Não perca essa aula de amanhã, que ela é muito importante. E aí, muitas vezes eu percebo, chega aqui na Soul Filmes, tanto através dos nossos canais de comunicação, sempre que eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, algumas pessoas deixam também nos comentários no YouTube, ou chegam por e-mail, pessoas falando que eu mandei o projeto para fulano de tal, e fulano de tal me disse não, e aí a pessoa nunca mais quer saber da produtora, porque a produtora disse não para ela. E aí você fecha portas, mantenha todas as portas abertas. Até a porta que te disse não, ela pode ter te dito não. Uma coisa que eu assisti, olha só, abrindo um parêntese. Uma coisa que eu assistindo uma entrevista da Krishna Marron, é que ela fala assim, o mercado audiovisual, ele é um mercado muito conectado. As pessoas se conhecem, as pessoas se falam, as pessoas trocam figurinhas. Então, quando você mantém as portas abertas sempre, mesmo para a produtora que te disse não, mesmo para a pessoa que te disse não, você mantém a porta aberta com aquela pessoa, às vezes ela disse não para você porque o seu projeto não tem a característica específica que aquela produtora precisa, mas aquela produtora conhece uma outra produtora que está precisando ou que está procurando um projeto como o seu. E aí, você não conhece a produtora B, você só conhece a produtora A, mas a produtora A conhece a produtora B. Quando você mantém as portas abertas, isso pode acontecer, como aconteceu com Bob Gale. Ele não foi até a Universal veio até ele porque soube por outras pessoas o que eles estavam produzindo. Por isso é importante manter as portas abertas. Então, recapitulando as 3 aulas, na aula 1 a gente aprende que como criador de roteiro precisamos ser resilientes e persistentes, não desistir, prosseguir. 40 nãos é muita coisa. Na aula 2 nós aprendemos sobre a importância de sermos flexíveis. O Lawton precisou fazer inúmeras mudanças no seu roteiro para o roteiro ser produzido pela Disney. E na aula de hoje vimos que é importante mantermos bons relacionamentos, mantermos as portas abertas, porque a oportunidade que a gente quer pode surgir por qualquer porta. Então, mantenha sempre as portas abertas. Seja gentil, seja educado, porque porta aberta é tudo, gente. Porta aberta faz milagres, tá? Portas abertas pode fazer você ir dormir com um fracasso e acordar com um sucesso, como aconteceu com o Bob Gale. E aí, nós aqui caminhando já para o final, vamos aqui responder algumas perguntas que foram deixadas lá na nossa caixa de mensagens, lá no Instagram, que eu selecionei as perguntas que tinham muito a ver com a aula de hoje. E aqui a primeira pergunta é: qual programa para escrever roteiro você recomenda? Gente, hoje existem diversos softwares de roteiro, né? Inclusive aqui no nosso canal
eu tenho um vídeo falando sobre software. Eu tenho um vídeo falando sobre, eu acho que eu indico 5 ou 6 software agora de cabeça, me fugiu a memória, 5 ou 6 software de roteiro. E eu vou até deixar o link desse vídeo para vocês lá na nossa comunidade no Telegram. Então existem vários, e a questão não é qual é o melhor, é qual você se identifica mais. Você precisa testa o software e ver se você se adapta àquele software. No meu processo de criação, na parte ali ainda de argumento, de desenvolvimento de narrativa, eu trabalho com Word, gente. Com Word, eu trabalho com Word. Eu escrevo a minha história no Word. E aí, quando eu vou partir para formatação, quando eu vou partir ali para formatação técnica, eu costumo usar o... Gente... Celtx. Me deu um branco aqui, uma nuvem branca pairou na minha cabeça aqui, me deu um branco total. E aí eu costumo usar o Celtx na hora que eu vou formatar o roteiro. Então, você pode... Celtx, você é um software gratuito, tem a versão gratuita e a versão paga. Então, você pode testar aí a versão gratuita no seu computador e ver se você se adapta a ele. É o que eu uso. Mas existem vários, e eu vou deixar o link desse vídeo que eu já tenho no YouTube lá na nossa comunidade, para vocês conhecerem algum software. O que é escaleta? Essa é a pergunta que eu falei. Nós já falamos aqui nessa aula sobre o que é escaleta. Escaleta é o esqueleto do roteiro. Você tem ali o seu texto narrativo, toda a sua história toda contada de forma narrativa, e aí você começa a separar por cenas Você começa ali a separar por cenas a sua história. Isso é uma divisão por escaleta. Por que é tão difícil escrever um roteiro, gente? Pergunta difícil de responder também, né? Eu acho que você acha difícil escrever... É difícil escrever um roteiro quando você está no meio de um bloqueio criativo. Isso acontece nas melhores famílias. Ou quando você não teve, talvez, um bom insight. Então, assim... vai desenvolvendo. Às vezes eu acho que pensar que é difícil escrever um roteiro é porque a gente está naquela fase de criação livre, criação aberta, e você já quer começar a podar. E como eu falei lá no começo da aula, não poda a parte criativa, deixa fluir tudo. Por mais absurdo que seja, por mais irracional que seja, por mais ilógico que seja, deixa fluir tudo. Mesmo que você tenha aí uma enciclopédia, depois você vai cortando, você vai, isso aqui é demais, isso aqui, nossa, que loucura minha pensar nisso daqui. E aí você vai fazendo a poda, vai cortando ali, vai ajustando a história. É muito mais fácil você criar uma loucura universal e depois você ir podando do que você já começar ali cheio de regras e conceitos e ir se bloqueando na forma criativa. A parte técnica a gente deixa por último, gente. A parte técnica, a gente deixa, toda a formatação técnica, a gente deixa ela por último. Deixa primeiro a criatividade fluir livremente. Combinado? E por último, por onde começar? Comece por um insight. É assim que a gente começa. Comece por um insight. Tendo um insight. Chegamos ao fim da nossa terceira aula, gente. Está sendo maravilhoso estar aqui essa semana com vocês. A aula 1 foi maravilhosa, a aula 2 foi maravilhosa, essa aula aqui também foi maravilhosa, pelo menos não sei para vocês, tá? Não sei para vocês que estão me assistindo. Eu sei aqui que a imagem tá dando umas travadas de vez em quando, mas o som tá fluindo, né? Se o som não tivesse fluindo, vocês já teriam reclamado aqui no chat. Mas, pra mim, tá? Eu, Ariane, tô amando passar fazer essas aulas com vocês, compartilhar esse conhecimento. Tô adorando ver aqui os mesmos rostinhos, as mesmas pessoas aqui entrando, significa que vocês estão gostando também. E é isso, gente. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Alguma informação que vocês queiram acrescentar?
Como eu já falei, eu também aprendo muito com vocês. Aprendo muito com vocês. A nossa equipe tá aqui, passou o dia hoje, gente. A gente teve um bugzinho lá no Telegram. E a nossa equipe passou o dia hoje aqui tentando abrir o Telegram para vocês falarem também, para a gente ter esse canal de comunicação aberta. Quando eu entrei aqui para essa aula, a Thaís estava aqui me ajudando a resolver esse pepino, porque como administradora, eu consigo ali publicar livremente. Mas eu não sabia que vocês não estavam conseguindo abrir, conseguindo falar ali no Telegram. Eu não tinha tanta coisa aqui que a gente faz aqui, né, pra gente resolver, que eu não tinha me ligado nisso. E aí, quando o Henrique falou ontem na aula que ele não conseguia se comunicar, que o grupo era fechado, peraí, vamos abrir esse canal de comunicação aqui, vamos ficar aberto. E aí, chamei aqui a minha suporte para assuntos tecnológicos, a Thaís, e aí ela tá... até o momento aqui que eu entrei na live, não sei se ela já conseguiu, mas até o momento que eu entrei aqui na aula, ela tava resolvendo isso aí, abrindo o Telegram para vocês. E aí eu vou ver agora ali se já tá aberto para vocês, pra gente ter esse canal de comunicação aberto, gente. Eu também quero ouvir vocês. Assim como eu ouço vocês aqui no bate-papo, eu quero ouvir vocês lá no Telegram também. Então é isso, gente. Olha só, muito prazer. Anúncios do final de aula, mais uma vez, daqui a pouquinho esse PDF da aula de hoje tá chegando lá no Telegram para vocês. E aí, se o canal lá já estiver aberto, se o canal de comunicação já estiver aberto para vocês, vocês podem deixar dúvidas lá também, inclusive que eu posso responder na aula de amanhã, posso responder ali na hora, dependendo da dúvida, e posso responder na nossa última aula amanhã também. Essa aula está disponível no YouTube. Quem não pôde assistir ao vivo com a gente aqui, pode assistir ela depois, que ela vai estar disponível lá. Faltou alguma coisa, gente? É isso. Então, boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou amando, gratidão a vocês também por estarem aqui comigo, passando esses momentos juntos aqui, trocando aprendizagens, tá bom? Um beijo, boa noite e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.